Parte 2. O poder da dúvida. O quinto compromisso. Seja cético, mas aprenda a escutar. O quinto compromisso é: seja cético, mas aprenda a escutar. Seja cético, porque a maior parte do que você ouve não é verdade. Você sabe que os seres humanos falam através de símbolos e que estes não são verdadeiros. Símbolos só se tornam factuais se concordamos com isso, e não por eles serem realmente verdadeiros. Mas a segunda metade do acordo é aprender a escutar. E a razão é simples. Quando você aprende a escutar, compreende o significado dos símbolos que as pessoas estão usando, a história delas, e a comunicação melhora muito. Aí, em vez de toda a confusão entre os seres humanos que habitam a Terra, talvez passe a existir nitidez. Uma vez que você perceba que praticamente nada daquilo que você aprende através dos símbolos é verdadeiro, então, seja cético tem um significado bem mais amplo. Seja cético é um golpe de mestre porque usa o poder da dúvida para distinguir a verdade. Sempre que você ouve uma mensagem de si mesmo ou de outro artista, simplesmente pergunte: isso é verdade ou não? Essa é uma realidade ou uma realidade virtual? Essa dúvida leva você para trás dos símbolos e o torna responsável por todas as mensagens que você emite ou recebe. Por que você iria querer investir sua fé numa mensagem que não é verdadeira? Ao ser cético, você não acredita em todas as mensagens. Você não deposita sua fé nos símbolos e, sendo assim, ela fica com você. Portanto, se a fé é acreditar sem ter dúvidas e duvidar é não acreditar, seja cético. Não acredite. Em quem você não vai acreditar? Bem, você não vai acreditar em todas as histórias que nós, artistas, criamos a partir de nosso conhecimento. Você sabe que a maioria do nosso conhecimento não é verdadeiro. A simbologia inteira é falsa. Portanto, não acredite em mim, não acredite em você mesmo e não acredite em mais ninguém. A verdade não precisa que você acredite nela. Ela simplesmente existe e sobreviverá, quer você acredite nela ou não. As mentiras precisam que você acredite nelas. Se você não acreditar, elas não sobreviverão ao seu ceticismo e simplesmente desaparecerão. Mas o ceticismo pode tomar duas direções. Uma delas é fingir ser cético porque você acha que é inteligente demais para ser crédulo. Veja como eu sou inteligente, não acredito em nada. Isso não é ceticismo. Ser cético é não acreditar em tudo que você ouve. E você não acredita porque não é a verdade, só isso. A maneira de ser cético é apenas estar ciente de que toda a humanidade acredita em mentiras. Você sabe que os homens distorcem a verdade porque estamos sonhando, e nosso sonho é apenas um reflexo da verdade. Todo artista distorce a verdade, mas você não precisa julgar o que alguém diz ou chamar a pessoa de mentirosa. Todos nós falamos mentiras de um jeito ou de outro, e não é por querer. É por causa daquilo em que acreditamos. É por causa dos símbolos que nós aprendemos e da maneira como nós aplicamos todos eles. Uma vez que você esteja ciente disso, o quinto compromisso faz muito sentido. E isso pode fazer uma grande diferença em sua vida. As pessoas irão até você para contar a história pessoal delas. Vão contar o ponto de vista delas, o que elas acreditam ser verdade. Mas você não julgará se isso é verdade ou mentira. Você não julga, mas respeita.
Você ouve a maneira como os outros expressam os símbolos deles, ciente de que qualquer coisa dita por eles é distorcida pelas crenças que eles possuem. Você sabe que o que eles estão dizendo não é mais do que uma história e sabe disso porque pode sentir. Você simplesmente sabe. Mas também sabe quando as palavras vêm da verdade. E sabe disso sem precisar de palavras. E essa é a questão principal. Verdade ou ficção, você não precisa acreditar na história de ninguém. Você não tem que formar uma opinião sobre o que os outros dizem. Não tem que expressar a própria opinião. Não deve concordar ou discordar. Basta ouvir. Quanto mais impecável alguém é com a própria palavra, mais nítida será a mensagem. Mas as palavras que chegam de outros artistas não têm nada a ver com você. Você sabe que nada é pessoal. Você ouve e compreende todas as palavras, mas essas não lhe afetam mais. Você não julga mais o que os outros dizem porque você compreende o que eles estão fazendo. Elas só estão permitindo que você saiba o que passa no mundo virtual delas. Você já tem consciência de que todos os artistas vivem em seu próprio sonho, em seu próprio mundo. Nesse mundo, tudo o que eles percebem é verdade para eles, e pode ser que isso seja absolutamente verdadeiro para os artistas que estão expressando suas ideias, mas não o são para você. A única verdade para você é aquilo que você percebe no próprio mundo. Com essa consciência, não há o que se provar a ninguém. Não é uma questão de estar certo ou errado. Você respeita tudo que os outros dizem porque é outro artista que está falando. Respeito é muito importante. Quando você aprende a escutar, demonstra respeito pelos outros artistas, respeito pela arte e pela criação deles. Todo artista tem o direito de criar a própria arte da maneira que quiser, o direito de acreditar no que quiser, o direito de falar o que quiser. Mas, se você não aprender a escutar, nunca compreenderá o que eles estão dizendo. Escutar é muito importante na comunicação. Quando você aprende a ouvir, sabe exatamente o que as outras pessoas querem. Uma vez que você saiba o que elas querem, o que você faz com essa informação dependerá de você. Você pode reagir ou não, concordar ou discordar do que elas dizem, e isso dependerá daquilo que você quer. Só porque as outras pessoas querem alguma coisa, isso não quer dizer que você tenha que dar a elas o que querem. Os outros estão sempre tentando chamar sua atenção, porque assim eles podem passar qualquer informação. Muitas vezes você nem quer essa informação, mas escuta. Você escuta, mas não quer aquilo. Ignora e muda de rumo. Mas se a informação prender sua atenção, então você realmente vai querer escutar e descobrir se o que aquela pessoa está dizendo é importante para você. Então, você pode compartilhar o seu ponto de vista se quiser, sabendo que é apenas um ponto de vista. Essa escolha é sua. Mas a chave de tudo é escutar. Se você não aprende a escutar, nunca vai entender o que estou dividindo com você agora. Você chegará a conclusões precipitadas e reagirá como se fosse um sonho seu, quando não é. Quando os outros artistas repartirem o sonho deles com você, apenas tenha em mente que é o sonho deles. Você sabe o que o seu sonho é e o que ele não é. Neste momento, estou compartilhando a maneira como percebo o mundo, o modo como eu sonho, e as minhas histórias são verdadeiras para mim. Mas sei que elas não são a real verdade. Portanto, não acredite em mim. Tudo o que eu disser é apenas o meu ponto de vista. É lógico que, do meu ponto de vista, estou dividindo a verdade com você. Dou o melhor de mim para usar as palavras da forma mais impecável possível,
de modo que você possa entender o que estou dizendo. Porém, mesmo que eu divida uma cópia exata da verdade contigo, sei que você distorcerá minha mensagem assim que ela sair da minha mente e entrar na sua. Você vai ouvir a mensagem e dizer a si mesmo a mesma mensagem de uma maneira completamente diferente, de acordo com o seu ponto de vista. Então, o que eu digo talvez seja verdade ou não, mas talvez o que você acredite não seja verdade. Sou apenas metade da mensagem, você é a outra. Sou responsável pelo que eu falo, mas não pelo que você depreende. Você sim. Você é responsável pelo que quer que ouça em sua cabeça, já que é quem dá sentido a todas as palavras que você ouve. Agora mesmo você está interpretando o que estou dizendo de acordo com o próprio conhecimento pessoal. Está rearranjando os símbolos e os transformando de uma maneira que mantenha um equilíbrio com todo o seu sistema de crenças. Uma vez que esse equilíbrio é atingido, você pode aceitar a minha história como verdadeira ou não. E você pode tirar a conclusão que o que está dizendo a si mesmo é o que eu pretendia dizer. Mas isso não significa que a sua pressuposição seja verdadeira. Você pode interpretar mal o que eu disse, pode usar o que ouviu para me culpar outra pessoa, a sua religião ou filosofia, ou ficar com raiva de todo mundo, principalmente de si mesmo. Você também pode usar tudo aquilo que ouve para encontrar a verdade, se encontrar, fazer as pazes comigo, fazer as pazes consigo mesmo e talvez até mudar a mensagem que envia a si próprio. O que quer que você faça com as suas palavras só depende de você. O sonho é seu e eu o respeito. Você não precisa acreditar em mim, mas se aprender a ouvir, pode entender o que estou dizendo. Se as informações que compartilho faz sentido para você, então pode fazer disso parte do seu sonho se quiser. Você pode pegar o que quer que funcione para você e usar para modificar o seu sonho. O que não servir, basta ignorar. Para mim, não fará a menor diferença, mas talvez faça diferença para você, porque eu parto do princípio, sabendo que isso é uma suposição, de que você quer ser um artista melhor e é por isso que está pondo à prova as próprias crenças. Portanto, seja cético. Não acredite em mim, não acredite em mais ninguém, mas especialmente não acredite em si mesmo. Quando eu digo não acredite em si mesmo, Deus do céu, você consegue ver em que isso implica? Não acredite em nada do que você aprendeu. Não acreditar em si mesmo é uma grande vantagem porque a maior parte daquilo que você aprendeu não é factual. Tudo o que você sabe, toda a sua realidade não passa de símbolos. Mas você não é esse amontoado de símbolos que falam em sua cabeça. Por saber disso, você é um cético e não acredita em si mesmo. Se suas crenças estão lhe dizendo: eu sou gordo, sou feio, sou velho, sou um perdedor, não sou bom o bastante, não sou o suficiente forte, nunca vou conseguir. Então não acredite em si mesmo, porque nada disso é verdade. Essas mensagens estão distorcidas, não são nada além de mentiras. Uma vez que você possa ver as mentiras, não precisa mais acreditar nelas. Utilize o poder da dúvida para contestar cada mensagem que você envia para si mesmo. Será realmente verdade que eu sou feio? Será realmente verdade que não sou bom o bastante? Essas mensagens são reais ou virtuais? É óbvio que são virtuais. Nenhuma delas vem da verdade, da vida. Elas vêm de distorções em nosso conhecimento. A verdade é que não existem pessoas feias. Não existem pessoas boas ou fortes o bastante.
Não há qualquer livro de leis universal onde esses julgamentos sejam reais. Tais opiniões são apenas acordos feitos pelos seres humanos. Você consegue ver as consequências de acreditar em si mesmo? Fazer isso é uma das piores coisas porque você passou a vida contando mentiras a si mesmo. E se acredita nessas mentiras, é porque seu sonho não lhe dá prazer. Se você acredita no que diz a si mesmo, pode usar todos os símbolos que aprendeu para se machucar. Seu sonho pessoal talvez até seja um verdadeiro inferno porque acredita em mentiras e é a maneira pela qual você cria o seu inferno pessoal. Se você está sofrendo, não é porque alguém está causando isso. É porque você obedece ao tirano que está comandando em sua cabeça. Quando esse tirano lhe obedecer, quando não existir mais um juiz ou uma vítima em sua mente, você não sofrerá mais. O seu tirano é impiedoso. Está sempre abusando e usando todos os símbolos contra você. Ele se desenvolve a partir do veneno emocional gerado pelas emoções negativas e gera essas emoções em você, julgando e emitindo opiniões. Ninguém julga você mais do que você mesmo. É lógico que você tenta fugir do julgamento, da culpa, da rejeição e da punição. Mas como você consegue fugir de seus próprios pensamentos? Se você não gosta de alguém, pode se afastar. Mas se não gosta de si, aonde quer que você vá, ainda está lá. Você pode se esconder de todas as outras pessoas, mas nunca do próprio julgamento. É como se não houvesse saída. É por isso que tantas pessoas comem demais, usam drogas, abusam do álcool e ficam viciadas em várias substâncias e comportamentos. Elas tentam fazer tudo o que podem para evitar a própria história, para evitar a própria criação. Por isso, está distorcendo todos esses símbolos na cabeça delas. Alguns sofrem com tanta dor emocional que decidem acabar com a própria vida. Isso é o que as mentiras podem fazer com qualquer um de nós. A voz do conhecimento pode ficar tão distorcida e criar tanto ódio contra si mesmo que termina por matar o ser humano. E tudo isso é só porque acreditamos em todas aquelas opiniões que aprendemos ao longo de tantos anos. Imagine apenas que todas as suas opiniões, juntamente com todas as opiniões de todo mundo à sua volta, são como um imenso furacão dentro de você. Imagine acreditar em todas essas opiniões. Bem, se você for cético, se não acreditar em si mesmo, se não acreditar em ninguém, então nenhuma dessas opiniões poderá perturbá-lo ou tirá-lo de seu eixo. Quando você tem controle sobre a própria simbologia, está sempre centrado, relaxado e calmo, porque é o seu eu real que faz as escolhas de sua vida e não os símbolos. Quando quer comunicar alguma coisa, você requisita os símbolos e é assim que eles saem de sua boca. Você é o artista e por isso pode arrumar os símbolos do jeito que quiser, na direção que quiser, porque todos eles estão sob o teu comando. Você pode usá-lo para pedir algo de que precisa, para expressar o que você quer e o que você não quer. Você pode expressar seus pensamentos, sentimentos, sonhos na mais bela prosa e poesia. Mas o fato de usar uma linguagem para se comunicar não implica em sua crença nela. Por que é que preciso acreditar no que você já sabe? Quando você está sozinho e falando consigo mesmo, isso não tem a menor importância. O que você pode dizer a si mesmo que ainda não saiba? Se compreender o quinto compromisso, você verá a razão pela qual não precisa acreditar naquilo que pode ver, no que você já conhece sem as palavras. A verdade não surge com as palavras, ela é silenciosa. É uma coisa que apenas você sabe. Algo que pode sentir sem palavras, o que é chamado conhecimento silencioso. Conhecimento silencioso é aquilo que você sabe
antes de investir sua fé nos símbolos. Ao se abrir para a verdade, aprende a escutar. Então, todos os símbolos perdem seu valor e a única coisa que permanece é a verdade. Não há nada a saber, nada a justificar. O que estou dividindo com você não é fácil de entender e, ao mesmo tempo, é tão simples que chega a ser óbvio. No fim das contas, você vai perceber que os idiomas são símbolos reais só porque você pensa que eles são. E se você deixá-los de lado, o que vai sobrar? A verdade. Aí você vê uma cadeira e não vai saber como chamá-la, mas pode se sentar nela, que a verdade está ali. A matéria é verdade, a vida é verdade, a luz é verdade, o amor é verdade. O sonho humano não é verdade, mas isso não quer dizer que ele seja mau. Ser mau é apenas mais um conceito que também não é verdadeiro. Uma vez que você percebe que cria toda uma simbologia para se comunicar com a própria espécie, então descobre que os símbolos realmente não são bons ou maus, certos ou errados. Você os torna certos ou errados de acordo com as suas crenças. Esse é o poder da convicção, mas a verdade está além das convicções. Quando você vai além dos símbolos, o que encontra é um mundo de perfeição onde tudo e todos na criação são perfeitos. Até o investimento de sua crença em cada palavra é perfeito. Até sua raiva, seu drama e suas mentiras são perfeitos. Até o inferno em que você às vezes vive é perfeito, porque só existe perfeição. Imagine só se você tivesse vivido o tempo todo sem ter aprendido todas as mentiras que integram o seu conhecimento, sem sofrer com o investimento de tua fé nessas mentiras, superstições e opiniões. Você seguiria a vida como o resto dos animais, ou seja, manteria a inocência por toda a sua vida. No processo de domesticação, você perde a inocência, mas ao perder a inocência, começa a procurar o que perdeu, e isso o leva ao despertar a consciência. Uma vez que a recupera, você passa a ser totalmente responsável pela própria evolução e pelas escolhas que faz na vida. Quando você é educado pelo sonho do planeta, não tem escolha. Aprende várias mentiras. Mas talvez seja tempo de desaprendê-la e reaprender como ir atrás da verdade, seguindo o próprio coração. Esse desaprendizado, ou o que eu chamo de desdomesticação, é um processo muito lento, mas poderoso. Como já dissemos, toda vez que você tira o poder de um símbolo, esse poder volta para você e continua assim até que finalmente a simbologia inteira não tenha poder algum sobre você. Quando você retira o poder de todos os símbolos e os traz para você, o sonho inteiro fica sem poder. E uma vez que todo esse poder volta, você passa a ser invencível. Nada lhe pode derrotar. Ou talvez eu devesse dizer que você não pode mais se derrotar, que é exatamente a mesma coisa. Uma vez que você recupera todo o poder que investiu nos símbolos, não acredita mais em todos os pensamentos que chegam à sua cabeça, não acredita na própria história. Mas você ouve e você respeita. Pode se divertir com ela. Quando se vai ao cinema ou lê um romance, não se acredita naquilo, mas pode se divertir, certo? Uma vez que se perceba a diferença entre realidade verdadeira e realidade virtual, você sabe que pode confiar na primeira e não precisa acreditar na segunda, mas pode curtir as duas, curtir o que existe e o que você cria. Embora saiba que sua história não é verdadeira, você pode criar a história mais bonita que quiser e guiar a sua vida através dela. Pode criar seu paraíso pessoal e viver nele. E se puder compreender as histórias de outras pessoas e elas puderem entender a sua,
Então, juntos, vocês podem criar o mais bonito dos sonhos. Mas primeiro, será preciso desaprender muito, e o quinto compromisso é a ferramenta perfeita para isso. Aonde quer que você vá no mundo, vai ouvir todo tipo de opiniões e histórias de outras pessoas. Encontrará grandes contadores de histórias querendo dizer a você o que fazer com a própria vida. Você devia fazer isso, devia fazer aquilo outro. Não acredite neles. Seja cético, mas aprenda a escutar. E então, faça as suas escolhas. Seja responsável por todas as escolhas que fizer na vida. A vida é sua, de mais ninguém. E você vai ver que ninguém precisa se meter naquilo que você faz com ela. Há vários séculos, existem pessoas que dizem conhecer os desígnios de Deus e que saem mundo afora pregando a bondade e a retidão, condenando todo mundo. Há vários séculos, existem profetas que preveem grandes catástrofes no planeta. Há não muito tempo, houve gente que previu que, no ano 2000, todos os computadores entrariam em colapso e a sociedade como a conhecemos desapareceria. Algumas pessoas chegaram a pensar que voltaríamos à Idade das Cavernas. O dia chegou, nós celebramos o século novo, o ano novo, e o que aconteceu? Nada. Milhares de anos atrás, exatamente como hoje, houve profetas que esperavam pelo fim do mundo. Naquela época, um grande mestre disse: "E haverá falsos profetas que dirão estar falando a palavra de Deus. Não acreditem." Como você pode ver, o quinto compromisso não é uma real novidade. Seja cético, mas aprenda a escutar.